Nós te adoramos. Nós te adoramos. Nós te adoramos. E eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar e vou cear com ele. Ao seu amor vou me entregar. Glória a Deus. Glória a Deus. Ouve Deus, boa noite. Paz seja convosco. Que a paz seja em sua casa. Que a paz esteja em seu coração. Que a paz esteja onde você estiver. A paz que excede todo entendimento te alcance em nome do Senhor Jesus. Uma boa noite. Que nós possamos continuar na presença de Deus, na presença do Pai, na presença do Espírito Santo, ouvindo a voz dele, tocando o coração dele, sendo ouvido por ele também, abrindo o nosso coração, no nome do Senhor Jesus. Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre. Quero ler com você a palavra de Deus nessa noite. Livro de 2 Reis, capítulo de número 20. Segundo livro de Reis, capítulo de número 20. Nós vamos ler a palavra de Deus nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Pegue sua Bíblia, aí onde você estiver. Não tem um lugar melhor, um lugar que você tem mais liberdade do que o lugar onde você está agora. Eu acredito, na sua casa, talvez no seu celular, no seu quarto, talvez aí na sua TV, no seu laptop, onde você estiver. E nós estamos juntos aqui para compartilhar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela transforma vidas, ela restaura vidas, ela é maravilhosa, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Então pegue sua Bíblia, abra comigo aí em segundo livro de Reis, capítulo número 20, tá? E nós vamos ler a palavra de Deus nessa noite. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das tuas mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade, por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figo. Tomaram-na
e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal, porém, não aconteça antes, retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, reclinante no relógio de Acás. Pai, a tua palavra, fala comigo, fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui porque queremos ouvir a tua voz através da tua palavra, enquanto estende as tuas mãos para curar, para salvar, para libertar e para manifestar o teu poder, assim como o Senhor sempre fez. O Senhor sempre fez, o Senhor sempre endossou aquilo que o Senhor ordenava que os teus servos fizessem. O Senhor sempre esteve com eles. Eu sei que o Senhor está conosco hoje, aqui, nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus queridos, esse texto da palavra de Deus, o Senhor está tratando, como Ele próprio diz aqui, com um príncipe do meu povo. Olha só, Deus Ele está agindo nesse tempo aqui na coletividade. Ele está tratando de toda a nação de Israel, mas também Ele está agindo e tratando na individualidade. Ele tem tempo para parar e para ter uma palavra específica para o seu filho, para o seu servo, assim como Ele sempre faz. Esse texto eu escolhi lê-lo hoje aqui no livro de 2 Reis capítulo 20, porque é um texto que ele está registrado em Isaías capítulo 38 e também está registrado em 2 Crônicas capítulo 32. Se você ler esse texto aqui em 2 Reis capítulo 20, se você ler esse texto aqui em 2 Crônicas capítulo 32, ou se você ler esse texto aqui em Isaías capítulo 38, você vai ver que é a mesma história repetida por 3 vezes aqui. E o que eu aprendo com isso? A gente aprende com isso a canonicidade, ou seja, o testemunho, ou seja, é uma história verídica, é uma história verdadeira, e ninguém pode invalidar o cânon dessa história, desse relato narrado e descrito aqui no livro dos Reis, no livro de 2 Reis, a história do servo de Deus, a história do rei Ezequias. E essa questão de estar registrado em 3 lugares, eu costumo sempre falar que do valor do testemunho. O testemunho, a palavra de Deus diz que o testemunho de uma só pessoa pode ser invalidado, mas se for por 2 ou mais pessoas, ninguém pode invalidar. Então eu estou dizendo para você que nós estamos conversando hoje a respeito de uma história verdadeira, uma história verdadeira, uma história que está aqui canonizada, está no canon bíblico, foi estudado por mais de 1500 anos por pessoas para testemunhar e testificar. Para ser colocado na Bíblia tem que ser uma coisa real, como acontece nos dias de hoje. Para se validar aí, para se validar tem que ter o testemunho de que aconteceu um milagre para canonizar. E então não é um livro apócrifo, não é uma história que só uma pessoa contou, é uma verdade, é uma verdade que está aqui. Então eu estou contando para você hoje uma verdade. Nós estamos olhando hoje, nessa noite aqui, uma verdade. E
nós sabemos que se é uma verdade, deve interessar para nós, deve interessar para mim, deve interessar para você. Eu ouvi essa semana alguém dizendo aí num comentário político, um radialista muito famoso, um comentarista muito famoso, e ele disse o seguinte: a verdade ela dói uma vez só, contanto que a mentira ela causa muitos males e ela dói muitas vezes. No entanto, a verdade, eles estavam falando a respeito de vacina, então a verdade ela dói mesmo, mas ela dói uma vez só, enquanto que a mentira ela vai continuar causando muitos males, porque ela não dá segurança. Então nós estamos olhando para aqui hoje, nessa noite, para uma verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade. Jesus, ele é a verdade. Quando você examina a Escritura, você está examinando a verdade, está examinando algo autêntico. Então, nessa verdade que nós encontramos aqui, nós encontramos que houve um rei, reconhecido pelo Senhor como príncipe do meu povo. Houve um povo que foi castigado. Houve um profeta de Deus que falava a verdade de Deus mesmo. Mas também diz a palavra que houve aqui uma enfermidade, e uma enfermidade mortal. Não era uma enfermidade que tinha cura, não era uma enfermidade que, segundo a medicina daqueles dias, o diagnóstico dessa enfermidade não era um diagnóstico de esperança, mas a palavra, nos 3 lugares onde está escrito, ela faz questão de dizer que era uma enfermidade mortal. Era algo que não tinha cura. Mas um milagre aconteceu, e isso que era mortal se transformou. Deus agiu, Deus fez algo. Então, olhando para essa verdade, olhando para a verdade da palavra de Deus, para Deus não é impossível. Para Deus não é impossível. Aquilo que para você e para muitos pode achar o parecer mortal, Deus pode mudar, Deus pode transformar completamente esta situação. Porque eu repito, estamos falando de uma verdade. Você pode ler aqui em 2 Reis capítulo 20, você pode ler 2 Crônicas capítulo 32, e você pode ler o relato do próprio profeta Isaías no seu livro, no capítulo 38, está ali registrado a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. A sua cura maravilhosa. Mas, olhando para esse texto aqui, como eu disse, geralmente quando a gente prega sobre essa palavra, ou as pessoas pregam sobre essa palavra, geralmente a gente lê esse texto lá no livro de Isaías, no capítulo 20. Mas eu fiz questão de ler aqui para você ver a canonicidade desse texto e dessa palavra. E essa palavra começa aqui no capítulo 20 da seguinte maneira: naqueles dias. E eu gosto muito quando a palavra me apresenta essa opção. Naqueles dias, eu fico curioso para saber quais eram esses dias, o que estava acontecendo nesses dias. Há poucos dias atrás eu gravei aí uma palavra, uma live, e onde eu estava falando do rei Ezequias. Quando o rei Ezequias assumiu o trono, ele tinha 25 anos de idade, e o primeiro ato, no primeiro mês, a primeira atitude do rei Ezequias foi abrir as portas da casa do Senhor que estavam fechadas, reparar as portas da casa do Senhor, trazer de volta o louvor, trazer de volta os levitas, trazer de volta os sacerdotes, ensinar a nação a trazer o seu dízimo, ensinar a nação a trazer as suas ofertas, ensinar a nação a adorar a um Deus único, vivo e verdadeiro, e mandou as pessoas montadas em jinetes para destruírem as imagens de escultura. Semana estava ouvindo um dos pregadores da Assembleia de Deus, pastor José Wellington, acho que está beirando aí 90 anos. Eu vi essa mensagem, estava pregando com 85 anos, e ele estava falando que ele ainda é um dos conservadores
E ele estava falando do que a igreja tem se tornado nos dias de hoje. Ele estava falando, não se prega mais contra a idolatria nos dias de hoje. Não se prega mais contra a idolatria. Não se prega mais contra o pecado. Não se prega mais contra as vestes santas. Ele estava dizendo assim, eu estou quase fazendo 90 anos, mas nós pregávamos isso, e eu continuo pregando isso, e vocês podem dizer que eu sou um pastor conservador. Conservador, porque as verdades de Deus não mudaram, mas a palavra diz que os homens mudaram a verdade de Deus em mentira, e ele frisa bem isso, dizendo eu e alguns dos pastores que estão aqui, nós somos conservadores, somos cuidadores da igreja, nós temos zelo pela obra de Deus, pela obra do Senhor. Nós amamos a casa de Deus, nós amamos a comunhão com Deus, nós somos os motivadores do círculo de oração, nós somos os motivadores de cânticos que adorem a Deus em espírito e em verdade, e que não exalte a carnalidade e somente a vitória humana. Então, rei Ezequias, se você voltar aqui na Bíblia um pouquinho, você vai ver que lá no capítulo 18 o rei Ezequias assume, e a Bíblia diz que ele andou nos caminhos do seu pai Davi. A Bíblia diz que ele fez tudo isso que eu acabei de falar para você. Primeiro ato foi abrir as portas da casa do Senhor, e nos diz a palavra que ele fez muitas coisas boas. Olha só, verso de número 3 do capítulo 18, fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai. Verso 4, removeu os altos, quebrou as colunas, deixou abaixo os postes ídolos, fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, o povo ainda estava adorando ela. Verso 5, confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Verso 6, olha que coisa linda, porque se apegou ao Senhor, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Apesar de todas essas coisas, queridos, nós lemos ali, naqueles dias, depois de 14 anos do seu reinado, o rei da Síria vem, invade e cerca a cidade, e começa a dizer para eles que o Deus de Ezequias não os livraria. Começa a dizer para eles, olha, chamou Rabsaque, chamou alguém que falava na linguagem deles, que conhecia a língua deles, e falou para Rabsaque, diga para esses homens que estão aí, que eles vão comer as suas fezes, vão beber as suas urinas, e vão clamar por misericórdia, porque os deuses das outras nações não pouparam nenhuma das nações. Sabe, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que ela é um livro de história, de crises, de batalhas, mas de um Deus que sempre deu vitórias. Um Deus que sempre deu vitórias. E Senaqueribe vem e afronta Ezequias. Se você ler depois do capítulo 18 até, você vai ver um monte de coisas. Mas olha só, capítulo 18, verso número 20, 27, 18, 27, uma das afrontas de Rabsaque, diz assim: Rabsaque lhe respondeu: mandou-me acaso o meu senhor para dizer-te essas palavras a ti somente e ao teu senhor? E não antes aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e disse: ouvi as palavras do sumo rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão.
nem tampouco vos faça, Ezequias, confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e essas cidades não será entregue nas mãos do rei da Síria. E aí ele começa a dizer: não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo, vinde para mim e comei cada um da sua própria vide. Ele estava debochando não só de Ezequias, mas também do rei, do Senhor, do Deus vivo, do Deus a quem Ezequias se apegou com todo o seu coração. Isso, queridos, Ezequias deu uma ordem para o povo. Quando eles estavam ouvindo esse insulto, quando eles estavam ouvindo uma palavra para acabar com a vida deles, ali no verso de número 35, Ezequias foi muito sábio, ele disse ao povo: não abra a boca, não responda, não retruque, que eu vou buscar uma saída. E diz aqui o verso de número 36: calou-se, porém, o povo e não lhe respondeu palavras, porque assim lhe havia ordenado o rei: não lhe respondereis. Às vezes nós queremos dar uma resposta precipitada à afronta que nós recebemos do inimigo, mas esse homem aqui que havia se apegado ao Senhor disse assim: olha, não respondam, fiquem calados. Da mesma maneira que o Senhor havia dito lá para Josafá: calai-vos, nessa peleja não tereis que pelejar. O rei então Ezequias, ele diz a palavra aqui no capítulo de número 19: tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Isso eu digo para aqueles que dizem que não há necessidade de ter casa do Senhor, não há necessidade de ter um altar onde se busca a Deus. Foi na casa do Senhor que Ana recebeu o seu milagre. Foi no altar do Senhor que Isabel, estéril, lá na sua casa, o seu marido estava lá intercedendo, ficou sabendo que ela estaria grávida, porque Deus havia manifestado um milagre. É no altar que nós encontramos muitas respostas. E a Bíblia diz aqui que esse rei então, ele se humilhou, e diz a palavra que ele entrou na casa do Senhor. Entrou na casa do Senhor, rasgou as suas vestes, e ele entrou, e ele mandou chamar os sacerdotes, ele mandou fazer uma reunião de oração ali. Eles se prepararam para a afronta do inimigo, e eles deram a carta de afronta diante de Deus. E aqui no capítulo 19, verso de número 8, diz assim a palavra de Deus: a carta do rei da Síria. Voltou, pois, Rabsaque e encontrou o rei da Síria pelejando contra Nínive, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laques, rei da Etiópia. E o rei ouviu que a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia: ele saiu para guerrear contra ti. Assim tornou e enviar mensageiros a Ezequias, dizendo, olha só, verso de número 10: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus, em que confia, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, e como destruíram totalmente, e crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram? Ele continua afrontando, continua apertando. E se você ler a história toda, você vai ver que muitas coisas terríveis eles fizeram, insultaram. Mas como nós vimos, Ezequias entrou e ele orou ao Senhor. E nós encontramos aqui a oração de Ezequias no capítulo 19, verso
de número 14. 19:14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor. Você já imaginou isso? Ele chegou no altar de Deus e ele pegou aquela carta de afronta e ele colocou ali no altar. Colocou a carta de afronta e colocou ali no altar. E ele então orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins. Com certeza ele havia ouvido o testemunho de Isaías, porque Isaías, quando ele viu o Senhor assentado no trono, acima dos querubins, ele diz: Senhor que está acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra. Guarda isso, meu querido. Essas palavras de Ezequias nós a repetimos hoje. Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Eu vou repetir. Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as ações das suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Aleluia. Só tu és o Senhor. Ezequias ora. Ezequias apresenta diante de Deus a carta de afronta, apresenta o diagnóstico de toda a nação. Não era o diagnóstico dele aqui, o diagnóstico dele é mais à frente. Nós estamos aqui naquilo que eu disse para você naqueles dias. Era o diagnóstico de toda a nação, e ele apresenta o diagnóstico de toda a nação, e Deus responde. Versículo de número 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, uma resposta que você está esperando, um financiamento que você está esperando, uma proposta de trabalho que você está esperando a resposta, uma porta que você está esperando que se abra, um pedido que você está esperando uma resposta, e de repente alguém responde assim: olha, quanto ao que me pedisse acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Toma isso como profético. Eu repeti essas palavras para você. Quanto ao que me pediste, acerca do que você me pediu, eu te ouvi. Eu te ouvi. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza. A virgem de Sião zomba de ti. Ou seja, eu não tenho medo da sua afronta, eu não tenho medo da sua insinuação, eu não tenho medo do seu diagnóstico. Ele estava dizendo aqui: esta é a palavra. Te despreza, zomba de ti.
a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Sabe o que é isso, menear a cabeça? Você está me afrontando? Que passa isso? Tá louco, é? Não. Você está me afrontando? Você está me afrontando? Essa é a resposta que você tem que dar para aquele que havia cercado a cidade, para aquele que havia aparelhado o seu exército, para aquele que vinha vencendo todas as nações, para aquele que vinha conquistando reinos, para aquele que vinha destruindo reis. E ele diz aí no verso 22: a quem afrontaste? De quem blasfemaste? Contra quem levantasse a voz, arrogantemente erguesse os olhos? Contra o Santo de Israel. Uau! Contra o Santo de Israel. Ele é a fonte suprema de toda Ele é a fonte suprema de toda autoridade, de todo poder. Quem se endureceu contra ele teve paz. Ele desfará o inimigo com o sopro da sua boca, diz a palavra. Por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor e dissestes: com a multidão dos meus carros subi ao cima dos montes, aos mais interior do Líbano, deitarei abaixo os seus altos cedros, seus cipresses escolhidos, chegarei às suas pousadas extremas, ao seu denso e fértil pomar, ou seja, tudo que ele havia conquistado. Ele estava dizendo que agora o inimigo estava dizendo que iria destruir. Mas o Senhor disse para ele: eu mesmo cavei e bebi águas de estrangeiros. Com as plantas dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Agora não ouvisse que já há muito dispus eu essas coisas? Já desde os dias remotos eu tinha planejado. Agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso seus moradores, ou seja, Deus permitiu que ele chegasse até ali, chegasse até aquele determinado lugar. Mas lá no versículo de número 35, o Senhor dá a sentença. Se você ler o capítulo todo, você vai ver o que Deus fala, mas lá ele dá a sentença. Então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor. Deus faz uso dos seus anjos em muitos lugares da palavra. Saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos Sírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. E lá em Nínive, ele então morreu diante do seu próprio Deus. Os seus próprios filhos o negaram. Mas isto é o que nós vemos aqui naqueles dias. Agora voltando para o capítulo 20. Eu disse que Deus ele estava agindo aqui na coletividade, estava agindo aqui, cuidando de uma nação toda. Mas agora o capítulo 20 é algo individual. E como eu disse, é uma história verídica, é uma história verdadeira, é uma história de milagres. E milagre é meu direito, milagre é seu direito, milagre é nosso direito. Jesus morreu na cruz para validar, para que nós tivéssemos acesso ao que Ele tem para as nossas vidas. E diz aqui, verso 1, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Então, como eu disse para você, naqueles dias, sabe, queridos, acho que talvez depois desse estresse que ele passou, e ele ficou doente, e a Bíblia descreve a doença dele como uma úlcera, como um câncer, como algo mortal, como algo que vazava, e não havia cura, não havia medicina para restaurar essa enfermidade na vida dele. Então, aqui está uma enfermidade, e a Bíblia diz aqui que ela era mortal.
Mas a Bíblia diz que o profeta foi ter com ele. E o profeta foi ter com ele, e o profeta chega para ele, vê a condição de situação que ele estava. E o profeta então dá um diagnóstico e diz assim: olha, não vai ter cura. Melhor você colocar a tua vida em ordem. Melhor você colocar as coisas em ordem, porque não vai ter cura. E o profeta sai dali, entrega essa palavra para ele, mas ele toma aqui 4 posições que eu quero rapidamente compartilhar com você. Primeiro, nós vimos no começo que ele era uma pessoa que era apegada a Deus. Quando nós somos apegados, nós temos intimidade. E aqui, no verso de número 2, a Bíblia diz que ele diz assim: ah, Senhor, verso 3, né? Verso 3. Verso 2: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E verso 3: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade. Essa é uma palavra que eu gosto muito. Fidelidade. Ele podia dizer isso, como nós vimos na história. Desde o início do seu reinado, ele andou com o Senhor, se apegou ao Senhor, abriu as portas da casa do Senhor, serviu ao Senhor com todo o seu coração, destruiu toda idolatria, amou a Deus. E ele tinha aqui alguns argumentos. Quando ele ouve lá: põe tua casa em ordem que você vai morrer, primeira coisa, ele vira para a parede. Ele tinha um coração quebrantado, e o salmista disse que um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. E ele então busca Deus, ele quebranta o seu coração. Ele tinha alguns argumentos para colocar diante do Senhor, e ele diz: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade. Andei diante de ti com fidelidade. Isso é uma posição particular. Eu não posso dizer que você é fiel. Eu posso até dizer, quando eu vejo o exterior, você não pode dizer que eu sou fiel. Só Deus pode saber. E graças a Deus que a grande misericórdia dele, o sangue de Jesus que nos lava e nos purifica, senão nós todos seríamos consumidos, porque a Bíblia diz que não há ninguém que não peque. Aquele que diz que não tem pecados faz Deus mentiroso, porque não há ninguém. Mas ele pode dizer diante de Deus: o Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece que eu tenho andado em fidelidade. Segundo, com inteireza de coração. Ele próprio está dizendo aqui: com inteireza de coração. A gente ouve falar de arroz integral, né? Que é aquele arroz que ele é inteirinho, ele é com todas as propriedades, ele não é lavado, despojado, não, ele é inteiro. E ele estava dizendo aqui: eu andei com inteireza de coração. Cada atitude que eu tomei, ainda que talvez eu fosse interpretado mal, eu procurei tomar essa decisão com inteireza de coração. Ele continua dizendo para Deus aqui: e fiz o que era reto aos teus olhos. Eu fico imaginando essa oração. Lembra que eu andei com inteireza de coração, que eu fui fiel, que eu procurei fazer o que era reto aos teus olhos. E depois de ter falado isso para Deus, a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo.
a gente pode reportar, ou na verdade transportar lá para o futuro, né? Nós estamos aqui, reportamos lá para o passado, mas aqui de onde está Ezequias, nós podemos nos transportar lá para o futuro e ver Pedro quebrantado, chorando diante de Jesus, e Jesus levantando, dizendo para Pedro: Pedro, eu preciso de você, eu confio em você. E aqui a gente vê essas características. Ele chorou muitíssimo. Chorou muitíssimo. E a pastora, ela sempre fala de algo da igreja dos últimos dias, que é a síndrome dos olhos secos. A síndrome dos olhos secos. Eu reporto aqui a Carlos Anacondia, escritor de alguns livros maravilhosos, detentor de um ministério lindo na Argentina. Quando ele foi ao médico, foi ao oculista, o oculista disse para ele: olha, o senhor tem chorado muito? Ele disse: eu tenho. Porque ele disse assim: olha, porque se o senhor não chorar menos, o senhor está correndo o risco de ficar cego. E ele disse assim para aquele médico: eu prefiro ficar cego do que perder a visão. É melhor ficar cego do que perder a visão. Pena que hoje a síndrome dos olhos secos tem alcançado muitas igrejas, tem se tornado religiosidade. Chega ali, lê o rito e vai embora, cumprir com a minha obrigação. E as pessoas já não têm mais aquela intimidade com Deus, não tem mais aquele quebrantamento de coração, não tem mais aquele tempo de fechar a porta, de rasgar o coração e de chorar na presença de Deus. Chorar às vezes de alegria, mas chorar na presença de Deus. E a Bíblia diz aqui que Deus então responde. E olha, Deus responde rapidamente, porque a Bíblia diz aqui, olha, no verso número 4: antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, príncipe do meu povo, diga para ele. Como eu disse, Deus trata na coletividade, mas Deus trata na individualidade. Ele quer falar com você no seu particular, quer falar com você no seu individual. Ele fala assim na coletividade, ele fala para a cidade, ele fala para a nação. Ele está falando para toda a humanidade nos dias de hoje. Mas ele fala no seu particular, como ele falou com Samuel, lá deitado perto da arca, como ele falou com Davi, ele fala, como ele falou com Pedro, quando Pedro está orando, e ele fala para Pedro: Pedro, não considere imundo aquilo que eu purifiquei. Como ele falou com Paulo, há muito povo nessa cidade. Como ele falou com João, escreve o que vês. Ele fala na individualidade, e ele fala para o profeta Isaías: vai lá e fala que eu ouvi a oração dele. Verso 5: volta e diz Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi tua oração e vi as suas lágrimas. Então, mais uma vez, eu vejo aqui que a oração dele foi verdadeira, que as lágrimas dele foram verdadeiras. E aí, uma outra resposta: eis que eu te curarei. Eis que eu te curarei. Olha, há pouco tempo atrás, sabe aquilo que você pediu a respeito de Senaqueribe? Aprovado. E sabe agora aquilo que você pediu a respeito da sua individualidade? Eu te curarei. E ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Mais uma vez aqui a casa do Senhor. Mais uma vez aqui os atos do nosso Deus. Mais uma vez aqui os seus altares, onde o pardal encontrou casa. Mais uma vez aqui o lugar onde devemos limpar os nossos pés para entrar na casa do Senhor. Mais uma vez aqui. Agora é o Senhor falando para ele: sabe, nós temos o nosso encontro.
É lá que nós vamos nos encontrar, e você vai chegar lá curado, e você vai chegar lá e vai testemunhar, e você vai chegar lá e vai adorar, e você vai chegar lá e vai se render, e você vai chegar lá e vai glorificar o meu nome, você vai chegar lá e vai celebrar as vitórias que eu te dei. E ele então fica interessado, ele fala para Isaías: quando vai ser o terceiro dia? Quando vai ser o terceiro dia depois que eu vou estar curado? Como eu vou saber que vai ser 3 dias depois que eu vou estar curado, que eu vou entrar na casa do Senhor? E aí, verso 6: acrescentarei aos seus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti essa cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Aleluia. Livrarei essa cidade. Sabe, nós que temos trabalhado com atos proféticos, essa semana eu estava aí atravessando a cidade, temos trabalhado bastante. Eu estava me lembrando que há pouco tempo atrás, ainda estávamos lá na Igreja Nova, e Deus me deu um ato profético, onde nós pregamos sobre o jardim de Getsemane, onde nós falamos do azeite, e onde todos nós comemos ali um fruto da oliveira. Eu estava pensando, será que Deus já não estava dando um remédio para nós? Será que Deus já não estava guardando-nos desta crise? Será que Deus já não estava dando uma saúde física e espiritual para nós? Cada um, né, pode pensar o que quiser, mas eu estava pensando nisso. Por que Deus foi dar esse ato profético naquele dia? Mas aqui, verso número 7, disse mais Isaías: tomem uma pasta de figo, e tomaram-na, e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Aqui está, queridos, aqui está também a medicina. Nós não somos ignorantes. Todas as vezes que falo dessa pasta de figo sendo colocado sobre a úlcera, eu me lembro muito do meu avô cearense, meio índio. Ele tinha lá muitos remédios, e um dos remédios que ele tinha se chamava fel de boi. Não sei se os mais velhos que estão assistindo vão se lembrar disso. Fel de boi. E o meu avô guardava numa latinha, parecia uma graxa. E eu me lembro que eu estava com uma enfermidade na perna, olha, naquele tempo, e a minha perna começou a necrosar, começou a encolher, eu não conseguia. E atrás, na batata da minha perna, atrás naquela parte mole, tinha como se fosse um buraquinho, como se fosse de berne. Mas espremia, não saía nada. Então meu avô pegou um esparadrapo, colocou fel de boi e colou ali e falou: isso vai puxar. E no outro dia cedo, tinha lá uma pontinha e arrancaram fora um pedaço de pau. Brincando, para baixo da minha casa tinha um lugar que chamava Matinho. A gente brincava ali no meio do mato, descalço, só com um shortinho, o dia inteiro correndo no meio do mato, e entrou aquele espinho lá e nem vi aquilo, e estava apodrecendo dentro. E meu avô pôs aquela pasta lá, fel de boi, e puxou. Então toda vez que eu vejo, quando fala essa pasta aqui, eu me lembro daquela latinha que meu avô tinha. E foi colocado aqui, diz a palavra, sobre essa úlcera do rei Ezequias, esse medicamento. E a Bíblia diz aqui, queridos, eu disse, nós estamos falando de verdade. Uma úlcera, uma enfermidade, um câncer, uma doença, diz a palavra, mortal. Nós estamos falando de um profeta, estamos falando de alguém que se apegou a Deus, estamos falando de uma resposta de Deus, uma oportunidade de Deus. Quando Deus disse para ele pôr em ordem a casa, ele falou para Deus: Deus, olha aí a minha casa, olha aí a minha situação. Se tem alguma coisa que eu me arrependo, e chorou amargamente, eu me arrependo, Senhor. E o Senhor teve misericórdia dele. E a Bíblia diz aqui
no verso de número 8, verso 7, disse mais Isaías: tomai uma pasta de figo, tomaram-na e puseram sobre a úlcera e recuperou a saúde. Disse mais Ezequias disse a Isaías agora: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isso da parte do Senhor, como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Você quer que o ponteiro do relógio adiante, ou você quer que o ponteiro do relógio atrase? Olha só, Deus não precisa dar satisfação para ninguém, mas como ele era uma pessoa que era apegada a Deus, Deus disse para ele: você quer que o relógio adiante ou atrase? E adiantar relógio hoje é fácil, você pega no ponteiro, você aperta o dígito, mas naquele tempo o relógio era do sol, era a sombra. Eu não vou falar aqui para errar, mas há estudos científicos de carbono e de contagem de tempo que falta na contagem de dias um dia e falta na contagem de dias 20 minutos. Quando o cientista estava dizendo isso, alguém disse assim: olha, eu posso responder. Esse dia que falta foi o dia que Josué orou e o sol parou. Ah, sim, tudo bem. Mas os 20 minutos que falta? Os 20 minutos que falta foi o dia que o sol voltou para trás, a sombra voltou para trás, por causa de alguém que se apegou ao Senhor. A Bíblia diz que é loucura o Evangelho. Um dia, uma senhora, ela estava lendo a Bíblia no avião, e um ateu estava do lado dela, e ela estava lendo a história de Jonas. E aquele ateu disse para ela, disse: senhora, é impossível que um homem, que uma baleia engula um homem e ele sobreviva. Aquela mulher olhou para ele e falou: olha, meu querido, se estivesse escrito aqui que Jonas engoliu a baleia, eu acreditaria, porque eu acredito na palavra de Deus. Ele chorou amargamente. Ele colocou a sua vida e colocou a sua casa em ordem. E Deus se aplacou, e Deus curou, e Deus acrescentou, e Deus o abençoou. Mas o interesse dele era saber quando eu vou para a casa do Senhor. Talvez seja o seu interesse: quando eu vou para a casa do Senhor? Quando? E aí, verso 10: então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías chamou ao Senhor, clamou ao Senhor, e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Quero orar com você, meu querido, nessa noite. Se coloque em pé aí na tua casa. Eu não sei se você está obedecendo, ouvindo, mas é um momento de oração agora. Nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. E o Senhor estava ministrando ao meu coração essa palavra essa tarde, correndo, trabalhando, fazendo algumas coisas, e Deus ministrando o meu coração. E hoje, quando o Senhor envia a sua palavra, certamente Ele também envia respostas. Ele tem uma resposta para você acerca daquilo que você pediu. Ele está dizendo para você: eu te ouvi, eu estou te respondendo. Por isso, nesse momento, nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai, nós nos reunimos agora, nós tornamos esse momento, Pai, uma grande família de fé, uma grande família espiritual, uma família que está em concordância nesse momento, ó Pai, clamando por Tua presença, colocando diante do Senhor as afrontas do inimigo. As afrontas, ó Pai, seja em que área for das nossas vidas, dos nossos lares, das nossas casas e das nossas famílias, ó Pai. A afronta na área da saúde, a afronta, Senhor, na área do breu, da vergonha, ó Deus, que muitos pais de família têm, e não tem possibilidade, Pai,
de solucionar esse problema. Estamos colocando os gigantes que se afrontam, que se levantam, Deus, contra as famílias, contra as casas, contra os lares, contra os casamentos. No nome do Senhor Jesus, Pai, os gigantes que têm se levantado, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, na área da saúde, na área das finanças, na área dos ministérios, meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos agora invocando o Teu nome, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Deus de Davi, o Deus de Moisés, o Deus que Ezequias se apegou a Ele. Nós nos apegamos a esse Deus nesse momento, Pai, e clamamos por uma resposta. O Senhor não precisa fazer as sombras retroceder, Pai. Nós cremos em Tua palavra. Passará o céu, a terra, porém as Tuas palavras não haverão de passar. Eu estou vendo e crendo que há curas, milagres, maravilhas, ó Pai. Nós temos passado por tantos lugares, por tantos hospitais, ó Deus, tantos lugares onde temos visto, ó Deus, tantas dificuldades, ó Pai. Em São Paulo, em Campinas, passamos, ó Deus, por hospitais onde há crianças desenganadas. Meu Deus e meu Pai, mas essas pessoas têm trabalhado com a seguinte palavra: 100% cura, 100% cura, 100% cura, 100% cura, Pai, porque está aqui na Tua palavra. É verdade, era uma enfermidade e era mortal, mas o Deus a quem Ele se apegou foi o Deus que respondeu. Por isso nós trabalhamos com milagres. Milagre é direito meu, é direito nosso, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro repreendendo essa enfermidade, Pai, de vícios, que tem matado tantas famílias, ó Pai. Enfermidade de vícios, desde o alcoolismo, tabagismo, ó Deus, as drogas lícitas, ilícitas, drogas que o ladrão veio semear porque ele veio roubar, matar e destruir, mas o Senhor Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Por isso nós nos levantamos contra esses demônios também no nome do Senhor Jesus, Pai. Nos levantamos contra a doença do pecado, da promiscuidade, da carnalidade, da homossexualidade. Em nome de Jesus, Pai, todo tipo de pecado, Senhor. Como disse o pastor José Wellington na sua palavra, nós não somos só conservadores, a Tua palavra é a mesma, Senhor. Porque essa ideologia de facilitação, Pai, nós clamamos a Ti em nome de Jesus, primeiro pelo perdão dos nossos pecados, pela cobertura do Teu sangue, Pai. Mas o Senhor pode, Deus, transformar a mente e o coração. O Senhor me libertou, Pai, de vícios num dia, num momento, numa palavra. O Senhor mudou a vida de Saulo de Tarso, Senhor, que estava com o coração, diz a palavra, maquinando. O Senhor se encontrou com ele e fez ele voltar para trás. O Senhor é o mesmo Deus. Eu fico até sem graça, Pai, tamanha pequenez que nós somos, mas nos atrevemos a chegar diante de Ti, em nome de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Clamamos por um milagre, Pai, em nossa casa, em nossa igreja, em nossa família, em nosso bairro, em nossa cidade, em nossa nação. Pai, nem começou a liberar os dinheiros para ajudas. Quantos desvios, Pai, quantos desvios. Meu Deus, esse pecado, Deus, de corrupção, que fez com que Deus destruísse a terra uma vez, porque lá em Gênesis capítulo 6 diz que a terra estava cheia de corrupção e de violência, Pai. Dá a sentença Tu mesmo, Pai, em nome de Jesus.
nós te amamos, porque assim o Espírito Santo tem nos ensinado, Pai. Te amamos. Eu quero abençoar nesse momento você que está participando, e que essa bênção seja extensiva à tua casa, à tua família, no nome de Jesus. Abençoo José Abraço Ferreira, Juliana, Marcos, Paulino, sua família, Larissa Loureiro, Lambace, Lavínia, Joás e família, Josefa Moraes, seus filhos, seus netos, sua família, a Ivani, a Suelen, por Eli, por sua mãe Edna. Nós amamos você, Edna. Você é uma mulher de Deus. Você tem um chamado de Deus, que é a unção do Senhor seja sobre a sua vida. Terezinha Alves, Moisés, Adriana Maria, Rosângela Rocha, toda a equipe Farmazul e todos os farmacêuticos, todos aqueles que têm trabalhado nessa área, nessa cidade, todos os grupos de risco, o Robert e a Francisca, família, o Tiago, Tainá, Otávio, Valdeci Costa, em nome de Jesus. Abençoe você, Evandro Bonatti, querido, há tanto tempo não nos vemos. Você hoje está em Piracicaba, tem nos assistido. Abençoe você, sua casa, em nome do Senhor Jesus, querido. Eu te abençoo, pela autoridade do nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Seja tocado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Seja tocado pelo Espírito Santo. Ele te ama. Ele é uma pessoa. Ele quer se relacionar com você. Ele quer revelar a palavra, que é outra pessoa, que é o Verbo. Ele quer se manifestar a você. Em nome de Jesus. Amém. Vou estar encerrando. Vou colocar na tela aqui. Você tem a oportunidade de deixar a sua oferta, deixar o seu dízimo, abençoar esse ministério, dar um suporte a esse ministério. E no nome de Jesus, em breve estaremos juntos celebrando. Talvez quando voltar o domingo, vamos dividir, talvez faz um culto de manhã, um culto à noite. Mas em breve vamos estar juntos no nome de Jesus. Olha, você que deseja semear nessa obra, quer devolver seu dízimo, a sua oferta de amor, de sacrifício, oferta de Páscoa, oferta de Pentecostes, é simplesmente você acessar euamo.ieqcervezão.com.br. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz assim: cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus ama ao que dá com alegria. Você pode anotar e mais tarde acessar, ou acessar no seu celular, no seu notebook, laptop, no seu computador, onde você quiser. euamo.ieqcervezão.com.br, ou você pode tirar dúvidas através desse celular que está aí na tela. Você pode fotografar, salvar, assistir novamente e fazer isso. Amém? Eu quero orar por você que é dizimista, que é ofertante, no nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre a vida dos seus filhos. Tu és um Deus de prosperidade, de oportunidade, de alegria. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que dá poder para adquirir riqueza. A Bíblia diz no Salmo 35, 27, digam continuamente: engrandecido seja o Senhor, que ama a prosperidade dos seus servos. Eu abençoo a cada dizimista, a cada ofertante, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus parado sobre a terra. Deus abençoe você, compartilhe. Não é uma live, agora é um culto, tá?
Não é mais uma live, é o nosso culto. Culto de quarta-feira, culto de sexta-feira, culto de domingo, culto de sábado, escola bíblica de manhã. Esse é o canal que nós estamos comunicando. Deus abençoe. Te amo em Cristo Jesus.